Eu quero dizer que os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse falam de Jesus se dirigindo para as 7 igrejas. Então é claramente ali o período da igreja ainda acontecendo. E os teólogos dizem que cada uma dessas igrejas representa um período da história da igreja de Jesus. E que hoje nós estaremos vivendo o último momento que engloba tanto a igreja de Filadélfia, que é a igreja verdadeira, quanto a Laodiceia, que é a igreja falsa. Bom, quando chega no capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo João diz assim: depois destas coisas. E esse termo, depois dessas coisas, na língua grega, metatauta, é claramente uma ruptura. É como se ele estivesse dizendo: olha, esse tempo passou, agora o que vem depois é um novo tempo, né? E aí no capítulo 4, versículo 1, a gente vê o sinal do arrebatamento, né? João, ele ouve uma voz como a voz de trombeta, ele vê uma porta aberta no céu, e essa voz diz para ele: sobe aqui, né? Sobe aqui é o arrebatamento da igreja. E quando ele sobe, meus queridos, então no capítulo 4 e 5, João logo de cara ele já aparece na sala do trono. E lá na sala do trono ele vê, né, os anciãos, né, os 24 anciãos sentados juntamente com os 4 seres viventes, e vê aquele que está sentado no trono, que é o próprio Deus, com um livro selado por dentro e por fora na sua mão direita. Bom, é importante a gente entender claramente que esses 24 anciãos são os redimidos, são salvos, portanto são os arrebatados. Até alguns acreditam que 24, porque 12 seriam os apóstolos e 12 as tribos de Israel, né? Então, mas de qualquer forma, ainda que não tenhamos certeza de quem são estes, são os redimidos. Eles têm coroas, eles vão apresentar suas coroas para o Cordeiro por conta da sua redenção. Amém? E João, então, quando ele vê Deus com um livro, com um pergaminho enrolado, com 7 selos, e ele ouve quem é digno de abrir os livros, né, de revelar os seus segredos, e houve um silêncio no céu, ninguém era digno. Então João começa a chorar. E aí vê o que o texto diz, né? João capítulo 5, versos 4 a 12. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. É lindo isso, né? Quando Jesus é anunciado como leão da tribo de Judá, mas quando ele se apresenta, ele é apresentado como um cordeiro, como tendo sido morto. Ou seja, a gente vai ver as roupas dele salpicadas de sangue, né? Ele tinha 7 chifres, fala de autoridade, 7 é um número da totalidade na Bíblia, então tinha toda a autoridade, bem como 7 olhos, ele tem todo o entendimento, né? Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua,
povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Queridos, logo depois do arrebatamento, a igreja, a multidão de pessoas arrebatadas vai estar na presença do trono de Deus, e o Cordeiro Jesus vai se apresentar, e nós vamos adorar o seu nome, e vamos nos prostrar diante dele, e vamos entregar as nossas coroas, dos nossos galardões, dizendo: o Senhor é que é digno, Pai, nós não somos dignos. E nesse momento, igreja, nesse momento, o Senhor Jesus vai começar a revelar o que vai acontecer no mundo. A grande tribulação só acontece a partir da abertura dos 7 selos, mas a igreja nesse momento está no céu. Já houve o arrebatamento, já houve a presença de Jesus diante de nós. Nós vamos nos prostrar diante dele, vamos entregar a nossa coroa, vamos glorificar o seu nome por nos livrar desta situação e deste problema que virá agora sobre todo mundo, essa tribulação terrível, meus irmãos. E aí o Cordeiro que pega aquele livro, aquele pergaminho, vai abrir cada um dos selos e revelar o que vai acontecer sobre a humanidade. E aqui, meus queridos irmãos, começa de verdade a tribulação. Amém? Então, o livro com os 7 selos são decretos de Deus para o que vai acontecer com a humanidade. Nada escapa das mãos de Deus. Ele é o Deus soberano sobre a terra. Todas as coisas estão debaixo da sua soberania. O primeiro selo, quando o Cordeiro abre, vem um cavalo branco. Vejam o que diz os versos 1 e 2 do capítulo 6. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Quando Cristo abre o primeiro selo, queridos, começa a grande tribulação. E aí, o primeiro selo libera a vinda do primeiro cavaleiro. Mas é muito importante você entender que esta mesma sequência dos cavaleiros aqui é encontrada lá em Mateus capítulo 24, no sermão profético de Jesus. Porque Jesus fala primeiro de falsos cristos, e o cavalo branco aqui é o levantamento do anticristo. Depois ele fala de guerras, o cavalo vermelho são guerras. Depois ele fala de fome, o cavalo preto fala de fome. Depois ele fala de morte, e o cavalo amarelo, que na verdade não é amarelo, eu explico isso mais para frente, é verde, fala de morte. Então Mateus 24 está falando da grande tribulação. E isso não tem nada a ver com a igreja, irmãos, porque quando os discípulos de Jesus, judeus, perguntaram para ele sobre o estabelecimento do reino de Cristo para os judeus, ele vem com o sermão de Mateus 24. Mas o capítulo 4, o cavalo branco, né, na verdade, ele é o anticristo, tá? Por quê? Porque ele vem com um discurso de paz. A cor branca é a cor nas escrituras para paz, né? Fala de paz, fala de justiça, fala de santidade. Mas Jesus nos adverte, a palavra de Deus nos adverte lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de modo algum escaparão. Irmãos, o período chamado de princípio de dores vai trazer muitos problemas, vai trazer pestes, como nós estamos vendo agora do coronavírus, vai trazer guerras, mas este período ainda não é o fim. Esse período vai gerar um caos sobre o mundo.
E o mundo vai precisar de um gabinete de gerenciamento de crise. Na minha opinião, este gabinete vai ser estabelecido na ONU. E a própria ONU vai escolher as nações mais poderosas da Terra, eles vão se juntar e escolher um homem para gerenciar esta crise. Este líder político mundial será o anticristo. E ele virá com um discurso de paz, mas a promessa de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Ele virá também no espírito de engano. Lá em João capítulo 5, versículo 43, Jesus disse assim para os judeus: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Jesus está deixando claro que os judeus que não o aceitaram como Messias vão crer no anticristo como seu Messias. Então, ele vai fazer um acordo de paz por 7 anos, ele vai permitir a construção do templo em Jerusalém, e ele vai ser aclamado pelo povo judeu como Messias, como Mashiach, mas ele é o engano, que vai trazer destruição disso. Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês: como a gente pode ter certeza de que este cavalo branco não fala de Cristo? Porque talvez vocês vejam aí pela internet ou em livros alguns teólogos dizendo que não, que é o Cristo sim. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer, olha a companhia de que esse cavaleiro tem. Os outros 3 cavaleiros que estão com ele são terríveis, É morte, é peste, não é isso? É guerras. Então não pode ser Cristo. Uma segunda razão porque não pode ser Cristo, porque Cristo é o cordeiro, o leão cordeiro que abriu os selos. É ele quem está liberando os 4 cavaleiros. Ele não está entre os 4 cavaleiros. Ele está dando a ordem para que eles venham sobre a terra. Ele é quem está abrindo os selos, ele não é um dos selos, ok? Então Cristo está comandando a entrada do cavaleiro branco em cena, mas ele não está entrando em cena. Mas é importante dizer também por que Deus usa a figura de cavalos. Porque na Bíblia os cavalos são sinal de julgamento, e os 7 selos são 7 julgamentos de Deus para a humanidade. Mas é importante também você entender que o cavaleiro de Apocalipse 6:2, que é o anticristo, não é o mesmo cavaleiro de Apocalipse 19:11. Esse Apocalipse de 19:11, esse sim é Jesus, tá? Por quê? A diferença entre esses 2 cavaleiros é clara, O cavaleiro de Apocalipse 6, ele traz guerras, fome, morte. Ele tem um arco na mão, um arco, porém, que não tem flechas, Mas o Apocalipse capítulo 19, versículo 12, Jesus vem com uma espada e não com arco. Outra coisa, esse cavaleiro que é o anticristo, ele tem uma coroa. O cavaleiro de Apocalipse capítulo 9, ele tem diademas, é uma outra palavra grega para isso, ok? Então o anticristo é Apocalipse 6, versículo 2. E Apocalipse 19 é Jesus. Apocalipse 19, 2 diz que ele é o cavaleiro que tem muitos diademas, que tem uma espada afiada, que vem para julgar toda a humanidade. Então é muito importante você entender que os 4 primeiros selos, na verdade, são também ligados diretamente à liberação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro do Apocalipse é o anticristo. Ele vem de branco porque ele propõe a paz, mas na verdade a paz dele é mentirosa. Ele vem no espírito de engano. As pessoas que não creram no verdadeiro Cristo vão crer no anticristo. E ele vai enganar muita gente. Mas o que vem depois dele é destruição, é morte, é guerras, é fome e tudo isso. Amém? Bom, então o primeiro selo que foi aberto libera o primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco,
que é o anticristo. Não se esqueçam, já falei muito para vocês, que ele vai fazer um acordo de paz no mundo inteiro entre as três principais religiões, que é o judaísmo, o islã e também o cristianismo, né? E ele vai propor uma paz entre todas as nações por 7 anos. A gente sabe que na metade desses 7 anos ele vai quebrar esta paz, porque ele vai entrar no templo reconstruído, provavelmente vai entrar lá dentro dos santos, vai dizer: olha, estão dizendo por aí que eu sou Deus, e hoje eu quero dizer para vocês, eu sou mesmo. Eu sou o Messias que vocês esperavam, e agora vocês precisam me adorar. Nessa hora Israel rompe com ele e começa a grande perseguição, a grande tribulação contra o povo judeu e contra todos os que crerem no período da tribulação, que vai durar mais 3 anos e meio. Amém? O segundo selo, irmãos, libera o cavalo vermelho. Apocalipse capítulo 6, versos 3 e 4 dizem o seguinte: havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Esse segundo cavaleiro é o cavaleiro que vai liberar guerras no mundo. E sabe, gente, a gente vive num país, o Brasil, embora eu sei que eu estou falando agora para muito mais gente de outros países, mas quem não está acostumado a viver em guerra não entende o que é exatamente viver debaixo de uma guerra. Viver num país pacífico é uma graça de Deus extraordinária. A gente não tem ideia, noção do que é viver debaixo de guerra, mas eu quero dar alguns números aqui sobre algumas guerras que aconteceram no mundo para que você entenda do que eu estou falando. No final da Primeira Guerra Mundial, em 28 de junho de 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes. Por que esse tratado foi assinado, irmãos? Porque o mundo, ele estava tão aterrorizado com o que aconteceu, que eles achavam que aquela primeira guerra era a guerra que veio para acabar com todas as outras guerras. Eles achavam que a humanidade estava tão horrorizada com a guerra que nunca mais ia ter uma outra guerra mundial como aquela. Bom, essa guerra começou em 1914 com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinando e a sua esposa em Sarajevo. E aí estourou a Primeira Guerra. E ela foi chamada, portanto, de a guerra para acabar com todas as guerras. Por quê? Porque ela introduziu armas químicas que nunca tinha existido antes, como gás sarin, por exemplo, né? Ela introduziu tanques de guerra que não existiam antes. E pela primeira vez os aviões começavam a bombardear dos céus os lugares. Então o mundo estava assim, estupefato com as armas poderosas que tinham sido introduzidas na guerra. Então, 4 anos e meio depois do início da Primeira Guerra, o Império Otomano caiu, tá? A Alemanha foi humilhada perante todos os aliados e o mundo perdeu mais de 40 milhões de pessoas na Primeira Guerra. Terrível, né? Todo mundo achou que não teria outra como essa. Mas em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 45. Então, agora, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, em 1917 começou, né, a Revolução Russa. E o século XX, meus irmãos, só para vocês terem ideia, matou 100 milhões de pessoas só nas revoluções russas, nas revoluções bolchevique, a revolução comunista, vamos dizer assim, na Rússia, na China, em todos os outros países onde aconteceram revoluções de esquerda, mas 100 milhões de pessoas morreram. E na Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, morreram entre 70 e 85 milhões de pessoas. Só de judeus,
6 milhões de judeus foram mortos. E nesta guerra, meus irmãos, foi introduzida uma outra arma que o mundo ficou chocado, que foi a bomba atômica. 2 bombas, uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki. Ao final da Segunda Guerra Mundial, 3% de toda a população mundial morreu. Perto de 100 milhões de pessoas morreram por causa destas guerras. Então, imaginem, estas guerras aconteceram e já foram terríveis. Mas quando o cavalo vermelho for liberado, todas estas guerras serão guerras de brinquedo, porque morrerá muito mais gente, as armas serão muito mais terríveis. Queridos, não queira estar aqui neste tempo. Estas guerras que virão nunca aconteceram na história da humanidade. O mundo nunca viu algo assim. Mas e a igreja? Onde estará nesse momento? Ela passará pela grande tribulação? Lembrem-se, os selos abrem no capítulo 6 de Apocalipse. Ali começa a grande tribulação. Mas no capítulo 5 de Apocalipse, ou seja, antes disso, nos versículos 9 e 10, a gente lê. E aqui a igreja cantando e adorando ao Senhor. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, toda língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Queridos, aqui é a igreja cantando o cântico da vitória. Aqui é a igreja falando de algo que aconteceu para ela no passado. Ou seja, Senhor, nós estamos te adorando, Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque nós estamos aqui na tua presença, adorando ao Senhor, e não como pecadores, mas porque fomos agora transformados, temos um corpo glorificado. O Senhor nos constituiu, está no passado, reino e sacerdote, Senhor. E aqui está dizendo que a gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aleluia, aleluia. O nosso Deus está nos preparando para algo grande, igreja, porque nós cremos sem ver. Bem-aventurados os que não viram e creram. Quando chegar o toque da trombeta, que está lá em Apocalipse capítulo 4, a igreja vai subir, vai ouvir a voz da trombeta, e vai subir, e vai estar na presença do Senhor. Nós vamos nos prostrar diante dele. E aqui no capítulo 5, a igreja está adorando ao Cordeiro, ao leão da tribo de Judá, e nós vamos ver os céus sendo abertos. Nós vamos ver a humanidade recebendo o anticristo no seu discurso enganador, porque não creram na verdade, eles crerão na operação do erro e da mentira, meus queridos. A igreja está sendo mostrada no capítulo 5. E a grande tribulação começa no capítulo 6. Então, meus amados, nós não estaremos aqui. Nós estaremos na presença de Deus, nas bodas do Cordeiro. Mas hoje eu quero falar ainda sobre esse segundo cavaleiro, sobre o tipo de guerras que nós vamos ver lá dos céus e o mundo vai ter que enfrentar. Eu quero começar falando de que hoje nós temos armas com tecnologia avançadíssima, irmãos. Eu quero dar alguns exemplos. Você sabia que há nações hoje que já estão fabricando super soldados modificados geneticamente para serem mais fortes e mais rápidos e mais letais? É mais ou menos como o Capitão América. Vocês pensam que a ficção, ela vem da onde? Ela vem da verdade, irmãos. Existem há muitos anos pessoas e cientistas se preparando para formarem super soldados, soldados que vão estar servindo o anticristo, servindo ao propósito do anticristo. Hoje também existe o que é chamado de exoesqueleto, ou armaduras que vão amplificar, a força dos soldados 100 vezes, de maneira que eles também estejam a serviço do anticristo. Imagine vocês, as pessoas que estiverem aqui nesse mundo,
fugindo do anticristo, tendo que fugir de soldados que usam armaduras que os tornam mais rápidos, e quando eles chegarem, nem arma alguma vai conseguir ultrapassar essas couraças, e eles vão ser usados pelo anticristo com essa força, com esse exoesqueleto, não é isso? Estudos avançados também já testam chips, meus queridos, em pessoas. E esses chips, eles têm o objetivo de separar a mente das pessoas, a sua razão dos seus sentimentos. Por quê? Porque estes soldados serão super armas. E eles vão matar sem dó, matar sem sentimentos. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso cérebro sente através da secreção de algumas substâncias, né, que fazem a gente sentir. Serotonina dá alegria, dopamina dá foco, não é isso? Ocitocina dá ligação, dá amor, dá paixão, e eles vão conseguir separar a razão dos sentimentos e das emoções. Estes super soldados também terão chips e terão uma orientação por parte do anticristo de serem implacáveis e matarem aqueles que não se submeterem ao governo do anticristo. Hoje, vocês sabem que já existe uma técnica chamada stealth. Stealth é invisibilidade, aqueles aviões que são indetectáveis no radar. Vocês sabem que hoje, queridos, já existem roupas, né? Vestimentas que usam essa tecnologia de stealth para pessoas. Ou seja, até os soldados do anticristo serão revestidos vamos dizer assim, de uniformes, né, de vestimentas que os tornam invisíveis, indetectáveis, para que eles sejam pegos de surpresa. Isso é só o começo. Estamos falando aí de soldados que vão perseguir as pessoas nas casas, no meio das matas, em todos os lugares, para trazê-las para esse governo mundial e para que eles estejam diante de uma grande decisão: rejeitar a Jesus e poder viver, ou permanecer crendo em Jesus e morrer. Então, não vai ser um tempo fácil. E as armas de destruição em massa? Sabe, gente, a bomba que destruiu Hiroshima tinha 20.000 toneladas de TNT, né, que é dinamite. A bomba de hidrogênio que existe hoje, tem a potência de 20 milhões de toneladas. Nós estamos falando de 20 mil, 10 vezes seria 200 mil, 100 vezes seria 2 milhões. Então estamos falando de 2 milhões vezes 10. Meus irmãos, 20 milhões de vezes mais poder de destruição. Uma bomba de hidrogênio 20 milhões de vezes mais poderosa do que a bomba que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Isso não é tudo. Vocês sabem que já existem armas químicas hoje. E as armas químicas são substâncias que já existem e são usadas até no uso industrial, mas que, quando usadas para destruição em massa, vão fazer coisas terríveis, tá? Essas armas químicas que existem hoje já são divididas em 5 classes. Primeiro, as neurotóxicas, que agem no sistema nervoso central, como o gás sarin, por exemplo. O segundo tipo são as armas sufocantes. Esses produtos acabam causando sufocamento de todo o organismo vivo. O gás cloro e o fosgênio são 2 exemplos. O terceiro grupo são os vesicantes. Essas substâncias agem principalmente nos olhos e na pele da vítima, causando bolhas características que doem muito e podem incapacitar o inimigo. O quarto tipo de arma são os agentes sanguíneos. Estes produtos são todos feitos à base de cianeto e foram agentes tóxicos usados pelos nazistas na Segunda Guerra. A vítima morre em alguns minutos. E por último lugar são as armas que são toxinas. E essas são substâncias que são retiradas de micro-organismos, como por exemplo cianobactérias, algas marinhas, e outras são tiradas de sementes de mamona. Ou seja, o mundo já tem armas químicas para acabar com a humanidade. E quando o cavalo vermelho for liberado, isso tudo vai ser colocado em prática.
Teremos também uma guerra de robôs, uma guerra de drones, onde estes instrumentos irão onde as pessoas não podem ir e matarão, destruirão bunkers, destruirão casas, destruirão prédios, edifícios. O mundo vai ficar num caos, irmãos. Temos ainda a utilização da chamada miniaturização, né? Essa é uma palavra grande que significa uma tendência mundial hoje de tornar cada vez as coisas menores. Por exemplo, primeiro criamos os microchips, e os microchips se desenvolveram para nanochips, menores ainda. Os nanochips estão se desenvolvendo para se tornarem chips moleculares, ou seja, vão estar dentro das moléculas das nossas células. Que coisa, irmãos! Hoje temos então bombas nucleares, temos uma tecnologia avançada para que o exército do anticristo possa avançar na terra, nos céus com aviões indetectáveis, com drones, na terra com robôs, também com armas químicas, com armas neurotóxicas, e ainda não citei a chamada bomba de nêutrons. Essa é uma bomba terrível, meu irmão. Já existe. Por quê? Porque ela vai além das armas radioativas. Essa bomba é a bomba mais secreta que existe. Talvez 1 ou 2 países tenham de fato, muito se fala disso, mas talvez 1 ou 2 países tenham de fato desenvolvido esta bomba. O que é uma bomba de nêutrons? A bomba de nêutrons é uma bomba termonuclear. Em outras palavras, ela libera fluxo de nêutrons e ela ataca literalmente as proteínas do corpo de todos os seres vivos. O que vai acontecer, meu querido? Enquanto as armas de hidrogênio, as bombas atômicas destroem as coisas, a bomba de nêutrons não. Tirando, vamos dizer assim, o lugar que é afetado pela enorme liberação de calor. Por exemplo, se joga uma bomba num prédio, aquele prédio pode ser incinerado, mas a cidade inteira que está em volta dele as criaturas vivas vão morrer, porque essa bomba vai afetar diretamente dentro das moléculas de proteína e as pessoas vão morrer na hora e os prédios vão continuar. Isso é a bomba de nêutrons, mais uma das maldades que serão usadas dentro dessa liberação do cavalo vermelho ou o cavalo da guerra. Quero dizer ainda que tem um outro tipo de arma, que é chamada de EMP, ou chamada bomba de pulso eletromagnético. O que é isso, irmãos? Essas bombas, elas são inimigas da tecnologia. Porque quando uma bomba de pulso eletromagnético é soltada, o que acontece? Tudo que existe de eletrônico pifa. Para na hora, irmãos. Então, um ataque desse que pode atingir cidades inteiras, que pode atingir uma nação inteira, vai simplesmente fritar todos os computadores. E tudo que funciona por computador vai acabar. Internet, comunicação, computadores, hospitais, imagina, tráficos, sinais de trânsito, tudo, iluminação, tudo, meu querido. Se tiver no inverno, não vai ter aquecedor, não vai ter nada, porque hoje tudo funciona de maneira eletrônica através do computador. Vocês sabem que tem uma estimativa feita pelos órgãos americanos que se houvesse um ataque de MP, né, de pulso eletromagnético contra os Estados Unidos, depois de 12 meses, essa é uma estimativa real de hoje, depois de 12 meses de um blackout, 90% de toda a população americana morreria de fome. Morreria ou de fome, ou de convulsões, ou de doenças, ou de saques, ou de ataques e daí por diante. Queridos, é isto que vai acontecer quando o segundo cavalo, o cavalo vermelho, o cavalo da guerra for liberado sobre a terra. Será um tempo como nunca houve na humanidade. O terror será sem precedente. As pessoas não terão para onde correr. Mas segundo as palavras de Jesus, ainda não é o fim. Haverá mais. Os próximos selos trarão ainda mais horror. E eu quero ler Mateus 24, versículos 6 a 8, que diz assim:
E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Está falando das guerras, né? E haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio de dores. O mesmo padrão do princípio de dores que acontece antes da grande tribulação acontecerá depois na grande tribulação, só que multiplica por 1000. Vai ter guerras muito mais poderosas. Vai ter matança, morte, muito mais do que já houve até então. Vai ter pestes muito pior do que o coronavírus. Vai ser pior do que o ebola. Vão ser doenças que vão comer as pessoas vivas. Queridos, alguém vai dizer, poxa, mas você está querendo provocar aí um pânico nas pessoas. Não, queridos, eu estou falando o que a Bíblia diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A abertura do terceiro selo. Está lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Bom, gente, o cavaleiro negro, o terceiro cavaleiro do Apocalipse, ele segue os cavalos branco e vermelho. Bom, o que segue o levantamento de um líder maligno e guerras no mundo, o que segue é fome. Então, o aparecimento do terceiro cavalo traz uma fome extraordinária sobre a terra. Agora, a compreensão de que a fome é uma consequência de guerra e também de uma crise econômica, essa compreensão é universal. A gente não precisa aprofundar muito para saber isso, porque todo mundo tem essa ideia. Mas para que vocês possam entender a dimensão da crise mundial que vai acometer a grande tribulação, eu quero trazer algumas informações importantes sobre motivos que podem gerar uma fome em uma larga escala. Então, o segundo aspecto que eu quero refletir com vocês aqui é sobre a escassez de alimento. O texto que nós lemos, quando fala de uma medida, a palavra ali, koinix no grego, é uma medida antiga que é equivalente a 1 litro cheio de grãos. Tá? Então, o que ele está dizendo? Que esta medida, esse koinix, né, ela é o suficiente para alimentar um homem por 2 refeições. Se isso daí for transformado em farinha, se for macetado, né, e for transformado em farinha, essa mesma medida dá para fazer um pão feito em casa. Aquele pão grande, né, que dá para comer 2 ou 3 pessoas assim numa refeição. Agora, quanto vai custar essa medida, né? João está vendo. Essa medida custaria 1 denário, que era o salário de um trabalhador de um dia inteiro. Em outras palavras, ele está dizendo que nesse período de fome, o dinheiro de um trabalhador mediano, o dinheiro que ele ganha num dia inteiro, vai dar para comprar grãos, para fazer comida para um homem, para 2 refeições. Então, obviamente, uma família inteira que vive com esse salário não vai poder se alimentar, porque aquela quantidade que ele consegue comprar com o salário de um dia dá para fazer 2 refeições para uma pessoa e não para uma família inteira, né? Então, outro detalhe que a gente vê aqui é que a balança mostra que o alimento será racionado. As pessoas não vão poder chegar num supermercado e comprar tudo que querem, né? Comprar, estocar alimento, comprar para um mês inteiro, ou então comprar para a semana inteira. Elas vão ter o direito de comprar aquela medida, entendeu? Por um dia, e que não será suficiente para todo mundo. Então, ou seja, vai haver fome no mundo inteiro. Agora, quais as causas que podem gerar
fome depois de um pós-guerra, de um momento de crise, né? É importante que vocês saibam que nós temos aproximadamente 3,4 bilhões de acres de terras agricultáveis, ou seja, de terras que podem ser aradas, que podem ser usadas para a plantação. Mas boa parte dessa terra, ela depende de condições climáticas. Por exemplo, as terras agricultáveis dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, principalmente no norte, boa parte do ano elas ficam debaixo de neve e, portanto, não conseguem, né, cultivar absolutamente nada, né? Outras coisas que podem também prejudicar a colheita: enchentes. Quando chove demais, a terra mata muitas vezes as sementes que já foram semeadas. Também a falta de chuva, ou que eles chamam de secas, né? Ou no inglês drought, né? Também acaba com colheitas, né? E a gente sabe que ao longo da história houve muitas fomes por razões diversas, tá? E eu quero dar alguns dados para vocês para explicar o que vai ocorrer nesse período, só que o período da grande tribulação, tudo que já aconteceu até então vai ser fichinha, vai ser um antigosto, vai ser um aperitivo. Porque na grande tribulação, a Bíblia diz que será um tempo de angústia como nunca houve na terra, em todos os tempos, tá? Bom, vamos pensar na fome causada pelo tempo, né? Pelas secas muito grandes. No livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 8, diz assim: o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Queridos, no período da grande tribulação, haverá momentos de um calor tão causticante, mas tão causticante, que não haverá lugar do mundo onde as pessoas poderão se livrar desse calor. Hoje nós já estamos vivendo um antigosto disso, por exemplo, na época do verão na Europa. O verão na Europa, os últimos verões, tem feito 40 graus na Itália, na Espanha, tem feito mais de 40 graus em Portugal, até a Alemanha, gente, está tendo 38, 40 graus. As pessoas estão morrendo de calor, entendeu? E quando isso acontecer, quando esse calor vier sobre a terra, vai matar as colheitas, vai produzir secas extraordinárias. A gente tem visto isso também na Califórnia, na época do verão. A Califórnia tem muita seca, e com a seca e o calor, os incêndios eles acabam sendo incêndios espontâneos. Entendeu? Basta uma fagulha para pegar fogo e acabar com florestas inteiras. Então, o que a gente está vendo hoje, por conta do calor, vai ter na grande tribulação. Então, com isso, vai faltar alimento, além das guerras, né, além da má administração. O anticristo vai ser aquele que vai gerenciar a crise e, portanto, a comida também vai estar na mão dele. Ele vai distribuir de acordo com as nações que se submetem a ele. As que se submetem mais vão receber mais alimento, as que se submetem menos vão receber menos alimento. Além disso, acrescentado isso, teremos secas por conta do calor causticante que teremos na grande tribulação. Mas também a gente sabe que enchentes causam problemas com colheita. Porque enchentes, quando o agricultor planta a sua semente, se enche e enche de água, vamos dizer assim, a terra encharcada apodrece a semente. E aí então tem que esperar um ciclo inteiro para voltar a plantar. Ou seja, a gente sabe que o tempo, a temperatura, o clima afeta a colheita. E nós sabemos que isso vai acontecer na grande tribulação também. Segunda razão que pode realmente produzir fome é a guerra. Eu quero contar para vocês algumas experiências que a história nos mostra a respeito de fome durante a guerra. Por exemplo, a Rússia, ao longo da história, ela venceu dois grandes conquistadores que invadiram o seu território. O primeiro foi Napoleão e o segundo Hitler. E estes dois inimigos foram derrotados da mesma maneira.
Quando eles invadiam a Rússia, temendo perder a guerra no confronto armado, o que eles faziam? Eles recuavam, eles iam para o interior, né? Iam para Moscou, iam para Sibéria, iam para lugares longínquos da invasão desses inimigos. E quando eles iam recuando, eles iam botando fogo em tudo. Então todos os mantimentos que ficavam no caminho que eles iam deixando para trás eram queimados, as colheitas eram queimadas, as casas eram destruídas, os hospitais eram destruídos. De maneira que quando o exército de Napoleão, assim como o exército de Hitler, foi chegando nos lugares, ele não encontrava nada, não encontrava absolutamente nem pessoas e não encontrava absolutamente nada de alimentos. E o pior, Hitler entrou e invadiu durante o inverno. Então, os seus exércitos morreram tanto de fome quanto de frio. E vocês saibam, queridos, que a derrota, por exemplo, de Hitler para a Rússia foi eu diria assim, um golpe mortal contra Hitler. Muito provavelmente esse foi o início da sua derrota na Segunda Guerra Mundial. Então, é muito importante você saber que países e governantes, por questões de guerra, podem produzir fome. Podem acabar com o seu próprio estoque de comida para que o inimigo não possa comer e nem eles mesmos. Então, o próprio povo acaba sendo afetado. Esta técnica também foi usada por Stalin na Rússia por volta dos anos 30, 32, 33. Nessa época, gente, 25 a 30 milhões de russos foram levados para a Sibéria. E o que ele fez? Ele destruiu fábricas, destruiu cidades, destruiu pontes, rodovias e, sobretudo, plantações. O resultado disso é que de 15 a 20 milhões de civis russos morreram de epidemias, de fome e de frio por causa do frio horroroso da Sibéria. Então, quando houve essa fome deliberada em 1932, o povo da Ucrânia, que tinha uma visão mais nacionalista, né, eles estavam resistindo, né, o avanço, né, dos bolcheviques, do comunismo. Para vocês terem uma ideia, gente, 6 milhões de ucranianos foram mortos de fome entre os anos 32 e 33. E 25 mil pessoas morreram de fome por dia durante a primavera de 1933. Portanto, além das questões climáticas, a gente percebe também que guerra pode produzir fome. E neste tempo em que o cavalo negro, né, o terceiro cavaleiro do Apocalipse, vem, a consequência disso é muita fome, fome em todas as nações do planeta. A comida vai ser racionada, a comida vai ser muito cara e as populações, muitos morrerão de fome. Outra coisa que pode também produzir fome, a inflação. Bom, vocês sabem que a inflação é um processo no qual o dinheiro perde valor e, consequentemente, o preço dos produtos passa a valer mais. Ou seja, quando o dinheiro vale menos, o governo acaba produzindo mais moeda, joga moeda no mercado e essa moeda que vem para o mercado desvaloriza o dinheiro em relação às outras moedas, não é isso? A inflação, gente, quando ela não é controlada, e por razões diversas, inclusive a guerra, ela pode chegar a um nível de hiperinflação. Esse índice de hiperinflação, ele é um índice que é determinado como um valor de 50% ao mês para cima. Ou seja, quando o índice da inflação chega a 50% ao mês ou para cima, o país passa a ser um país que vive debaixo de hiperinflação. O Brasil já viveu isso, tá? Durante a década de 80 a 90, nós tivemos hiperinflação, quando o nosso índice de inflação chegou a 80% ao mês. Eu me lembro, eu era muito jovem nessa época, mas eu lembro dos meus pais dizendo que o preço do pãozinho de manhã era 1. E o preço, se você fosse comprar no final da noite, o mesmo pãozinho, ele já não custava a mesma coisa. Porque a hiperinflação fazia que o valor das coisas fosse mudado constantemente, não é isso?
Ao final da Primeira Guerra Mundial, meus queridos, em janeiro de 1919, né? A guerra foi de 14 a 18, mas em janeiro de 19, eu vou dar um exemplo para vocês do que é uma hiperinflação. Na Alemanha, uma onça de ouro custava 170 marcos alemães. Tá? 4 anos mais tarde, em janeiro de 23, a mesma onça custava 372.477 marcos alemães. E em outubro de 23, tá? Custava 87 trilhões de marcos, a mesma onça de ouro. Ou seja, o dinheiro, o marco alemão virou pó, passou a praticamente não valer absolutamente nada. Isso é resultado de uma hiperinflação. Então a hiperinflação, ela faz isso. Então o indivíduo vai lá comprar a comida, o dinheiro dele vale menos cada vez mais. E quanto menos dinheiro ele tem, e quanto menos o dinheiro que ele tem vale, menos alimento ele vai conseguir comprar. Havendo pouca comida, o dinheiro se desvalorizando, imaginem, a pessoa a comida vai valer mais do que ouro, gente. Vai valer mais do que pedra preciosa, mas mais do que diamante. Nessa época, comida vai valer fortuna. E as pessoas terão racionamento e muitas passarão fome e muitas morrerão de fome, tá? Agora, tudo isso vem como consequência do quê? Do levantamento de um enganador, do anticristo, que vem com um discurso bonito, com uma palavra de paz, mas na verdade ele é um corrupto, na verdade ele é um enganador, na verdade o prazer dele é provocar sofrimento nas pessoas. Por quê? Porque ele é cheio o que toma a vida dele, o coração dele é o próprio Satanás. Satanás encheu o coração dele. Satanás tem prazer em produzir sofrimento para os seres humanos que são criaturas de Deus. Então, primeiro o anticristo, primeiro o cavaleiro. Segundo, guerras. E como consequência disso tudo, fome, muita gente morrendo de fome. Bom, agora em seguida vem a abertura do 4º selo do Apocalipse. Quando abre o 4º selo do Apocalipse, é liberado também o 4º cavaleiro do Apocalipse. Eu vou ler com vocês lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8, que dizem o seguinte: quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, aqui entre aspas, tá? Porque não é amarelo, é verde. Eu vou explicar depois. Ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Bom, o 4º cavaleiro, gente, embora a maioria das traduções, seja no português, no inglês, no italiano, no francês, falem de amarelo, na língua original, que é o grego, a palavra que utilizada é chloros. Chloros é verde, irmãos. Essa é a palavra, por exemplo, que originou a nossa palavra clorofila. Clorofila é aquela pigmentação verde que toda planta tem. Sem clorofila, né? Clorofila no grego literalmente significa amigo do verde, tá? Sem clorofila não existe vida, não existe planta, porque somente com a clorofila as plantas têm a capacidade de fazer, né, a fotossíntese, né, de transformar, de absorver o gás carbônico e liberar o oxigênio no planeta Terra. Então, na verdade, este cavalo, ele não é um cavalo amarelo, ele é um cavalo verde. E aí você vai me perguntar, mas pastor, então por que as pessoas traduziram por amarelo? Por uma razão simples, queridos. Quando os tradutores da Bíblia estavam traduzindo, eles sabiam que chloros era verde, mas não fazia sentido. Porque cavalo negro, branco tem na natureza, cavalo vermelho, que aquele avermelhado tem também.
O cavalo negro tem, mas um cavalo verde não existe. Então eles procuraram uma tradução mais próxima do que existe. Um cavalo baio, ele é meio amarelado, não é isso? Mas o que significa então esse cavalo verde? Bom, o texto é claro, né? Esse cavalo verde é a morte. Mas agora eu quero trazer para vocês um entendimento que não é meu. Alguns dos grandes estudiosos sobre o Apocalipse, tá? Nos Estados Unidos, dentre eles Perry Stone e outros mais, dizem que este cavalo verde aqui representa o avanço do Islã. E eu, pessoalmente, acredito que este seja o cavalo verde. Por quê, queridos? Eu quero mostrar para vocês aqui bandeiras das nações islâmicas. É muito importante que você entenda que o verde é a cor do Islã, é a cor dos muçulmanos. Em praticamente todas as bandeiras do Islã existe o verde. O verde ou é a parte integrante, ou é principal, ou ele compõe essas bandeiras. Eu vou apresentar para vocês, em primeiro lugar, Arábia Saudita, Paquistão, Mauritânia, todas têm verde. Depois, Palestina, Afeganistão, Iraque, Síria, todas têm verde na bandeira. Saara Ocidental, Jordânia, Kuwait, Líbia, todas têm verde. Emirados Árabes, Sudão, todas essas nações têm o verde. O verde é a cor do Islã. Eles podem ter outras cores, tem vermelho, tem branco, tem preto, mas o que une, a cor que une a todos é o verde. O texto diz também que o cavalo preto, quando for liberado, ele terá autoridade para impor a morte sobre 1/4 da população da terra. Vejam, aqui não está dizendo que ele vai matar 1/4 das pessoas, mas está dizendo que ele tem autoridade para matar 1/4 da população das terras. Então, o que eu quero ponderar com vocês aqui é: o Islã hoje é a religião que mais cresce no mundo. Hoje eles ainda não têm 1/4 da população da terra, mas eles estão caminhando para isso. Talvez já tenham 1/6, 1/5, perto disso, está chegando já, irmãos. Agora, o que a gente percebe é que o Islã está invadindo as nações. Está invadindo de todas as maneiras. Os islâmicos moderados, eles estão mudando para as nações. E ali eles estão casando, tendo seus filhos, casando com as mulheres da terra. Né? Nos Estados Unidos, há 10, 15 anos atrás, eu ia para lá, eu não via ninguém usando burca. Hoje é impossível você ir para qualquer cidade americana e você não perceber que eles já estão lá. E mais do que visitantes, eles são moradores que passam a adquirir direitos. Entende? E eles passam a ter mais filhos do que os moradores da terra. Então é uma questão de tempo que eles dominem muitos desses países nos quais eles invadiram. Vocês sabiam que hoje, por exemplo, na França, irmãos, até 20 anos, eles já são mais de 25% da população. Jovens abaixo de 20 anos já são mais de 20% da população francesa. A Bélgica é uma nação que está dominada já pelo Islã. Mas não é só isso, a Inglaterra, a cidade de Londres tem fechado igrejas e, em contrapartidas, muitas mesquitas são abertas. Prefeito de Londres, eu não sei se o atual mas pelo menos o último é muçulmano, ou seja, cada vez mais eles estão entrando, dominando as nações, eles estão invadindo a Alemanha, a Suíça, eles estão entrando, e dentro de pouco tempo, 10, 20, 30 anos, a Europa não será mais um país, um continente cristão, será um continente de maioria muçulmana. Não tenham dúvida disso, meus queridos. Então, essa é a razão porque eu acredito que eles são o cavalo verde. Por quê? Porque o texto diz claramente, irmãos, que eles vêm e têm poder para matar, infringir a morte. A Bíblia diz que a morte iria segui-los e eles têm autoridade para matar 1/4 da população da terra. É importante vocês entenderem a mentalidade do Islã.
O Império Otomano, ele deixou de existir no final da Primeira Guerra, no ano de 1917, o general Allenby entrou lá em Israel e tomou da mão dos muçulmanos. Ataturk, em 1923, fez uma reforma extraordinária na Turquia, que era a sede do califado, né? A sede da Sharia, que é a lei dos muçulmanos, e ali então foi desfacelado o Império Otomano. Mas estes líderes nunca deixaram de agasalhar no coração o desejo de voltarem a ser um califado. O que é um califa? Um califa é o Papa, irmãos. É o líder espiritual e o líder de todo o Império Muçulmano. Eles estão falando em todos os segmentos, desde os mais radicais até os mais moderados, de restituir esse império, esse califado. E quando isso acontecer, irmãos, eles vão estabelecer a Sharia, que é a lei dos muçulmanos. Aqueles que se converterem vão se tornar muçulmanos. Aqueles que não se converterem serão decapitados, serão escravizados, serão mortos. E, meu querido, a Bíblia diz que eles serão mortos à espada. O texto dá a entender de degolar, de serem decapitados. Qual é a religião que mata por decapitação? Aí alguns muçulmanos mais moderados podem dizer, não, mas você está sendo muito radical. Meus queridos, dentro da lei, da visão apocalíptica do Islã, eles acreditam na chamada jihad, que é a guerra santa. Eles acreditam que o último imã, o Mahdi, ele virá para consolidar o mundo, transformar o mundo em um mundo muçulmano. E todo muçulmano sabe que quando isso acontecer, ele vai levar os muçulmanos do mundo inteiro à guerra e vão matar aqueles que não se submeterem a eles. E eles têm como alvo primeiro, queridos, os cristãos, que eles chamam de cruzados, e os judeus. Então, na grande tribulação, eu creio que o Islã será levantado como uma força poderosa para trazer a espada e para levar a morte daqueles que não se submeterem à sua verdade, à Sharia e até mesmo à religião do Islã. Então, eu acredito que o quarto cavaleiro, meus queridos, o quarto cavaleiro, o cavaleiro verde, cavalo verde é o Islã, e vai certamente haver uma invasão do Islã. Aí alguém vai me dizer, pastor, então quer dizer que o Islã é que vai dar o anticristo? Alguns teólogos dizem que sim, que o anticristo será alguém oriundo do islamismo. Ele necessariamente ele não precisa aparecer alguém que se vista como islã. Ele pode ser um europeu, por exemplo, sabe, super aberto, com vestes modernas, mas que na verdade ele crê no Islã e crê neste viés e crê nesse projeto de transformar o mundo num mundo islâmico. Por outro lado, pode ser que não seja o anticristo não seja um islâmico, mas então nessa segunda maneira de interpretar, o Islã seria mais uma força a estar compondo esse tempo da grande tribulação, ok? Você perguntava, o que você pensa, pastor? Eu acho que tem uma grande chance de ser realmente um anticristo muçulmano ou de oriundo dos muçulmanos. Por quê, queridos? Porque o Império Romano que vai ser reconstruído, a chamada Babilônia, ele compunha tanto do Império Romano do Ocidente, que é o chamado Europa hoje, mas o Império Romano do Oriente, que a sede era em Istambul. Hoje Istambul, na época Constantinopla, né? Então é muito importante que vocês entendam que este anticristo, esse líder mundial, ele vai unir o mundo. E ele vai ser um líder político que, na minha opinião, ele vai conseguir unir o Ocidente e o Oriente. Ele vai unir as religiões, mas na hora do vamos ver, ele vai impor a chamada Sharia. E muitas pessoas que não se submeterem a isso estarão correndo o risco de morrer, vão ter que fugir, e se forem pegas, vão ser mortas e decapitadas. Então, para deixar bem claro aqui,
O fato dele ter autoridade para matar 1/4 das pessoas não significa que 1/4 das pessoas morrerão, mas significa que ele terá autoridade sobre o território de 1/4 de toda a terra. Se ele é, de fato, o anticristo, um islâmico, o anticristo, nós não temos como saber ainda. Mas que o Islã vai ocupar um papel fundamental durante a grande tribulação, disso eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Então, para concluir, eu quero dizer para vocês que o tema do arrebatamento, que muita gente nega, dizendo que não há arrebatamento secreto, que isso tudo é mentira, que é uma interpretação errada, eu quero dizer para vocês que não há nenhuma carta do Novo Testamento que seja tão clara quanto ao arrebatamento da igreja, quanto a primeira carta de Tessalonicenses. Aliás, as duas tratam desse tema. Mas a primeira carta inteira, irmãos, ela foi escrita para instruir aos crentes de Tessalônica que estavam tristes, achando que Jesus não vinha e que as pessoas que morreram não iam participar do arrebatamento. Então a carta inteira, o tema da primeira carta de 1 Tessalonicenses é o arrebatamento. Então meu conselho é que você leia esta carta e leia entendendo que foi para isso que Paulo a escreveu para os crentes de Tessalonicenses. Então, por que eu quero dizer isso? Porque no capítulo 4, Paulo fala de maneira muito clara do arrebatamento. Nós já falamos sobre isso, né? Os versos 16 em diante, né? Quando tocar a última trombeta, o Senhor descerá dos ares, e aí então os que estiverem dormindo em Cristo, os mortos em Cristo, vão ressuscitar primeiro, e depois nós os vimos, seremos juntamente com eles arrebatados com o Senhor lá nas nuvens. Eu falei para vocês que o arrebatamento é o encontro com o Senhor nos ares, enquanto a segunda vinda, que são 7 anos depois, o Senhor vem e desce sobre a terra. Enquanto o arrebatamento é uma coisa que é só os crentes que vão estar lá, só os crentes que vão ouvir a trombeta, na segunda vinda todo olho verá, e o Senhor vai descer juntamente com o seu povo. É interessante, sabe, queridos, que no livro de Apocalipse também, só 2 vezes a Bíblia fala de porta aberta. No capítulo 4, quando João vê uma porta aberta e ouve uma voz dizendo, subi para cá. Então, em João capítulo 4, a porta se abre no céu e a direção é da terra para os céus. É o povo sendo arrebatado para os céus, passando por essa porta aberta. A segunda porta aberta que acontece está lá em Apocalipse 19. E de novo, é o Senhor aparecendo, só que agora a porta aberta e a direção é do céu para a terra. E agora os crentes vêm com o Senhor. Aí eu vou até dizer para vocês que lá nesse texto diz que vem os santos vestidos de linho branco. Aí você fala, mas será que são anjos? Não, queridos. Na Bíblia, anjos não vestem linho branco. E um pouco antes, quando fala deste, quem são estes? São esses os que vieram da grande tribulação. Está falando daqueles que tiveram as suas vestes lavadas e purificadas como linho. Estes então, os crentes que foram arrebatados, somados aos que morrem na grande tribulação, eles têm as suas vestes lavadas, purificadas como linho, e são esses os que descem, meus amados, vindo pela mesma porta aberta, só que agora a porta aberta está aberta para descer para a terra, vindo com Jesus, lá no Apocalipse capítulo 19. Então, eu quero dizer que Apocalipse 4 fala do arrebatamento, é da terra para os céus. Apocalipse 19 fala da segunda vinda, é dos céus para a terra. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que fala do arrebatamento, em seguida, no capítulo 5, queridos, Paulo fala da grande tribulação. E ele chama a grande tribulação de o dia do Senhor. E ele diz assim: vós não estáis em trevas para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. O que Paulo está dizendo? Gente, vocês não vão estar no dia do Senhor.
porque vocês não estão dormindo, vocês não vão estar dormindo quando a trombeta tocar, e vocês não vão ser pegos como o ladrão é pego de surpresa. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. O que ele está dizendo? Olha, no capítulo 4, ele diz que Jesus, num piscar de olhos, vai descer nas nuvens, e a trombeta vai tocar. E os mortos em Cristo vão ser ressuscitados. E os que estiverem vivos vão ser arrebatados. A palavra é harpazo, arrancados violentamente. Aí, no capítulo 5, ele começa a dizer do dia do Senhor que vem. Ele diz, quando disserem paz, paz, não haverá paz, mas destruição. E aí, então, ele apresenta o dia do Senhor, queridos. E ele diz que o dia do Senhor será como ladrão, que vai pegar a humanidade de surpresa. Mas ele diz, mas vocês não. Vocês não vão ser pegos de surpresa, porque vocês não são como os gentios que dormem. Vocês estão acordados, vocês estão vigiando. E aí no primeiro capítulo, no capítulo 5 de Tessalonicenses, versículo 9, ele diz, porque Deus não destinou vocês para a ira. Que ira é essa? A grande tribulação, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, ou seja, quer vocês estejam aí acordados, esperando pela vinda de Jesus, quer vocês estejam mortos ou dormindo, nós vivamos em união com Ele. Amém? E no primeiro capítulo dessa mesma carta de Tessalonicenses, no versículo 10, ele diz a mesma coisa, ele diz assim, que nós devemos aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que ira é essa, queridos? A ira da grande tribulação. Aqui, a carta inteira está falando sobre isso. A carta inteira de Paulo aos Tessalonicenses está dizendo, olha, gente, não se preocupem. O arrebatamento vem. Quando o arrebatamento vier, primeiro vão os mortos que creram em Jesus. Depois vão os vivos que estiveram esperando por Jesus. O mundo vai ser pego de surpresa, porque ele vem como ladrão. Quando a trombeta tocar, só os crentes vão ouvir, irmãos. Só os crentes vão encontrar com o Senhor nos ares. O mundo vai estar agora à mercê do dia da ira, do dia da grande tribulação, meus queridos. Em nome de Jesus, eu quero declarar que você não faz parte deste momento, irmãos. Você não faz parte desse tempo. Mas eu quero terminar essa palavra, queridos, falando com você o seguinte. A Bíblia diz que Jesus é o noivo. E a igreja é a noiva. Você pode imaginar um noivo preparando a sua noiva para se casar com ele e antes do casamento dando uma surra nela? Ou então entregando ela para um momento de tribulação para ela sofrer todo tipo de afronta? Você acredita que um noivo faria isso pela sua noiva? Porque é isso que muita gente que acredita que a igreja que tem que passar pela tribulação para ser purificada. Eu quero terminar lendo para vocês Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. E preste atenção o que o Senhor diz. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse texto diz que nós, maridos, devemos imitar a Jesus no que diz respeito ao tratamento à sua noiva. O texto diz que o que purifica a igreja de Cristo, em primeiro lugar, é o sangue, irmãos. Mas depois diz que o que purifica a igreja é a lavagem da água pela palavra, para apresentar. Se você ainda não se entregou para Ele, entregue agora, mas santifique
purifique a sua vida, porque Apocalipse 3:10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os moradores da terra. Os moradores da terra não são a noiva de Jesus. A noiva de Jesus já foi purificada, ela não tem que ser provada, porque ela já foi purificada pelo Senhor. Amém? Queridos, o terceiro e o quarto selo são terríveis. Fala de fome e fala do levantamento de um exército como o Islã, que vai matar a espada aqueles que não crerem em Cristo.